A paz de Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja na sua vida, comunhão com o Espírito Santo. Vamos ler com a ajuda de Deus, livro de Mateus, no capítulo 28, do versículo 11 até o 15. O título, A Mentira dos Judeus. Mais uma vez, né? E agora no título expressa, bem explícito, né? O que está escrito aqui, e vamos ver o que esses versículos irão falar dessa parte, né? Desde já te convido a deixar um like, enviar para alguém esse vídeo, se inscrever aí no canal, seguir, tá bom? E Deus abençoe sua vida. Vamos juntos? Pega a sua Bíblia e acompanha a leitura, tá bom? É muito importante você estar com a sua Bíblia aberta, você ter contato com a Bíblia, não só ouvir aqui, mas é muito importante você ler a Bíblia que você tem, tá bom? E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido, e congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Glória a Deus, né, gente? Então, mais uma vez, uma trama contra Jesus, né? Tanto para a morte dele e agora querendo manter ele morto, porque ele ressuscitou. E a ressurreição era um espanto para todos, né? E ao ponto de, quando Jesus foi sepultado, como nós lemos aqui, alguns versículos para trás, ou capítulos, esse mesmo grupo chegou no presidente e falou: olha, coloca guardas lá na frente do sepulcro, porque de noite pode ser que alguns discípulos vão lá, esse povo que segue Jesus, vão lá, peguem ele e falam e dizem que ele ressuscitou, porque eles ouviam dizer que Jesus falou que ele ressuscitaria ao terceiro dia, né? E a morte não pôde segurar Jesus na sepultura, né? No sono, dormindo, mas ele ressuscitou no capítulo anterior, versículo anterior, como nós lemos, né? Te convido a assistir o vídeo anterior. Um anjo, através de um terremoto, abriu, como um terremoto abriu a sepultura, né? A palavra fala. E aí, olha lá, ó. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Então o anjo causou um terremoto, a pedra saiu, Jesus saiu do sepulcro. E aí, os guardas, que ficaram com medo desse anjo, chegaram na cidade e anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Ou seja, esses homens, eles contaram a verdade, falaram: olha, um anjo apareceu, removeu a pedra, um terremoto aconteceu, Jesus não está mais lá. E é interessante que eles, congregados junto, tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: é para você falar isso, vieram de noite os seus discípulos e nós dormimos, furtaram, roubaram o corpo de Jesus. E ainda eles, porque esses soldados poderiam ser punidos, né, pelo presidente Pilatos ali, porque o soldado não pode dormir, né? E aí eles falaram: se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Então, ou seja, eles planejavam tudo, desde a mentira,
o que seria feito se acontecesse alguma coisa, as falas, as conversas. E é interessante que as conversas que o meu ouvido não escutam, pessoas falando mal de nós, pessoas que mentem ao nosso respeito, que fazem complô, conversas, ajuntamentos, se congregam junto, como aqui está falando, que fizeram isso contra Jesus. Se fizeram isso contra Jesus, você acha que comigo e com você não vão fazer também? Então essas pessoas se ajuntam, tramam, falam mentiras ao meu e ao seu respeito. E ainda dizem, olha, se tal coisa acontecer, nós agiremos dessa forma. E nesse caso, pessoas pagaram por uma mentira. E isso acontece muito, gente. Nos dias de hoje isso é real. Mas o que importa é aquilo que Deus colocou no seu coração. A sinceridade de você viver a palavra de Deus. Independente se falam bem, se elogiam ou se criticam falando mal de você. Se você está seguindo aquilo que Deus colocou no seu coração, vai firme. Não olha para a direita, não olha para a esquerda. Jesus não ficou no sepulcro porque alguém ia mentir a respeito dele. Ele saiu triunfante, glorioso. E, salvo engano, ainda manifestou 40 dias, salvo engano. Mas muitas pessoas o viram ressuscitado. Glória a Deus. E muitas pessoas verão Deus levantar sua cabeça. Muitas pessoas verão Deus cumprindo as promessas na sua vida. Porque você foi fiel no pouco e no muito o Senhor vai te colocar. Beijo no seu coração. Tamo junto.